Olá, crianças! Tudo bom com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Já estamos quase terminando a nossa semana e finalizando a história que estamos estudando. Mas antes da gente ir para a história de hoje, vamos ler o texto que estamos decorando durante essa semana, que é o texto de Marcos 7,37, que diz assim: Ele faz tudo muito bem. Faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Crianças, vamos falar mais uma vez? Ele faz tudo muito bem. Faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Marcos 7,37. Crianças, vocês acham que os discípulos já estavam preparados para servir comida para toda aquela multidão? Porque não fazia muito tempo que havia acontecido aquele milagre dos 5 pães e dos 2 peixinhos, que eles tinham alimentado uma multidão de mais de 5.000 pessoas, né? Porque eram 5.000 homens, sem contar com mulheres e crianças. E agora, iria acontecer novamente, porque estavam pessoas passando fome, já faziam 3 dias, e eles precisavam de alguma coisa para comer. Só que vocês acham que os discípulos já estavam preparados para aquela situação? Não. A fé deles continuava pequenininha. E mesmo assim, depois de vários milagres que Jesus havia mostrado, que eles haviam presenciado, não estavam preparados para servir aquela multidão novamente. E aí, Jesus olhou para os discípulos e falou assim: vamos lá buscar alguma coisa para essas pessoas comerem, elas estão com fome. E os discípulos olharam um para os outros assim e pensaram: onde que nós podemos arranjar tanta comida para uma multidão tão grande no meio desse deserto? Impossível! Um fica olhando para o outro assim: nossa, impossível. Só que Jesus sabia que os seus discípulos, eles tinham levado alguma coisa para comer, e perguntou para eles assim: quantos pães vocês têm? E aí eles olharam assim e falou: 1, 2, 3, 4, 5. Ele tem mais 2, 6, 7. Temos 7 pães. Aí ele falou: me dê esses pães. E eles foram e levaram os pães para Jesus. E junto com esses pães tinha alguns peixinhos também. E aí Jesus abençoou aquela comida e começou a repartir em vários pedaços e distribuir com a multidão. E novamente aquele milagre aconteceu, porque todo mundo conseguiu comer e eles estavam com muita fome. E todo mundo, mais de 4.000 pessoas, conseguiram comer. E ainda sobraram 7 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Crianças, nós podemos lembrar essas histórias e termos certeza de que Jesus é um homem que opera milagres. Se algum dia nós estivermos precisando de alimento ou de roupas, podemos contar com Jesus, porque Ele pode sim nos ajudar resolvendo os nossos problemas também em relação à falta de comida, de roupas. Ele pode fazer milagres na nossa vida, ou até mesmo mandar uma pessoa para nos levar comida, ou até mesmo um bichinho, como no caso daquele corvo que levou comida para o profeta, crianças. Jesus pode fazer tudo para nos ajudar. Ele tem o poder para isso. Ou até mesmo fazer com que um pedaço de pão dure muitos dias, apesar da gente estar comendo todos os dias. Assim como Jesus fez o profeta e Deus, né, no caso. Assim como Deus fez o milagre por intermédio do profeta para que aquela mulher não ficasse sem farinha e sem azeite. Vocês lembram dessa história? Então, nós podemos confiar de que Deus pode fazer tudo em nossas vidas. Crianças, eu queria contar para vocês algo meio engraçado. Vocês já notaram sobre os discípulos que eles participaram de tudo? Que eles estavam ali com Jesus em todos os seus milagres.
que estavam acompanhando a vida de Jesus em tudo. Desde o almoço, desde o jantar, desde tudo que ele fazia durante o dia. E eles até dormiam na mesma casa. E mesmo assim, eles tinham uma fé bem pequenininha em comparação àquela mãe estrangeira que precisava curar a sua filha, a Jairo, que apesar de ter uma pequena fé, ele confiou em Deus e sua fé cresceu igual uma planta, ficou forte, ficou saudável. Quando aquela mulher também com fluxo de sangue que tocou as vestes de Jesus, ela tinha uma fé imensa, porque ela tinha certeza de que ela não precisava nem falar com Jesus, que só de ela encostar na sua roupa seria o suficiente para ser curada, e isso aconteceu em sua vida. Então, crianças, vamos aprender com essas histórias que devemos ter uma grande fé, devemos aumentar a nossa fé, não como os discípulos que, apesar de verem tudo o que Jesus tinha feito em seu ministério, muitas vezes mostraram que a fé deles era bem pequenininha. Devemos exercitar a nossa fé todos os dias e confiar, assim como essas pessoas que tiveram grande fé e confiaram que Jesus poderia ajudá-las, devemos confiar de que Jesus está sempre disposto a nos ajudar. Devemos apenas pedir a sua ajuda, tá bom? Então, espero vocês amanhã para continuarmos uma história. Eu vou contar para vocês uma história lindíssima de uma menina que se chamava Rebeca, tá bom? Tchauzinho!